Boa noite a todos. Que a paz do meio Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo nossos corações, as nossas mentes, em todos os dias de nossas vidas. Esse amigo maior que é Jesus, que literalmente nos carrega no colo no momento das nossas dores, alegria, tristezas, agonias, que possa, Senhor, na noite de hoje, estarmos com o nosso coração apacentado e a nossa mente aberta para esse estudo que estaremos trazendo, essa página bendita que nos dá essa doutrina de amor, e que possa o estudo de hoje, Senhor, nessa noite de hoje, possamos tocar a cada coração que aqui se encontra nessa rede, que esteja encarnados ou desencarnados. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração e abra a nossa mente. Que estejamos totalmente receptivos às suas emanações de amor. Sustenta a nossa fé, ampara-nos no acréscimo da sua misericórdia, do seu amor, e permita que possamos dar por iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Boa noite a todos, queridos amigos no Ideal Espírita. Mais uma vez aqui nos encontramos nesse canal para mais um estudo, como todas as quinta-feiras, que nos propusemos a trazer um estudo de uma mensagem do Evangelho, as palavras da vida eterna do Cristo Jesus, os seus ensinamentos, os ensinamentos dessa doutrina de amor, que é a doutrina espírita, como Consolador prometido. Não somos, como dissemos sempre, professor de nada, exemplos de nada, referências de nada, apenas um estudante dessa doutrina que o Cristo nos deixou com o seu Consolador prometido. E aqui estamos nós, partilhando aquilo pouco que nós temos de conhecimento, pois sempre digo que quanto mais eu leio, menos eu sei que eu sei, né? Apenas partilhando, e esperamos que todos partilhem conosco, trazendo as informações, né, para somar justamente com esses ensinamentos. E na noite de hoje, estamos trazendo um tema homenageando os nossos entes queridos que já se encontram na parte espiritual. E o tema da noite de hoje é Passaporte para a Vida. Então usamos dois livros como referência, o livro chamado Oferenda, através do nosso querido médium Divaldo Pereira Franco, com o Espírito Joana de Ângeles, e trazendo uma página do livro Retornando Contando, do nosso querido Chico Xavier, com a mensagem de Emmanuel. Então começamos a trabalhar essa passaporte para a vida. A primeira pergunta: na pauta das tuas atividades diárias, incluis a questão da morte como principal, como de primácia importância? Na pauta das nossas atividades e reflexões diárias, nós incluímos a questão da morte como de primácia, com a primácia importante, né? Quem de nós, levanta o dedo, né? Sempre pergunto isso, que reúne a família uma vez por semana e fala assim: hoje nós vamos conversar sobre morrer. Quem é que de nós faz isso uma vez por semana? E às vezes do público eu peço para levantar o dedo e ninguém levanta. Obviamente que nós não tecemos considerações sobre o morrer, sobre a morte. Tá? Eu sempre pergunto, nós dormimos? Eu, pelo menos, durante essa minha reencarnação, proximamente ao mês 70 anos de idade, se Deus quiser, em janeiro, nós já morremos
22 mil e poucas vezes. Como assim, Orlando? Nós dormimos? Quem de nós dorme à noite? Aí, todos. Né? Se todos nós dormimos, o sono, ele é uma preparação para a morte. É um treinamento. Já pensaram nisso? À noite nós podemos deitar no nosso leito, virar para nossa esposa, para o nosso esposo. Boa noite, querida. Boa noite, querido. E dormimos. E, de repente, temos um infarto fulminante do coração e morremos. E quando a esposa acordar no dia seguinte, nós estamos mortos. Morreu. Ah, que bela morte. Gostaria tanto de morrer dormindo. Ninguém morre dormindo. Né? Porque antes de morrer, nós acordamos com a dor imensa no coração, por exemplo. Morremos. Acordamos, sentimos a dor e partimos. E quem está do nosso lado não viu esse fato acontecer. Quando acorda de manhã, fala, caramba, morreu. Nós morremos. E nós temos medo da morte. E nós podemos deitar e não acordar mais. Isso é uma realidade. Né? Então, por que o medo da morte? Essa senhora. Né? Porque as religiões, ao longo da caminhada, elas criaram o medo, impingiram o medo do céu, inferno, purgatório, paraíso, Adão, Eva, morte. Criou o inferno, o purgatório e o céu. Se você é bom, vai para o céu, se é mau, vai para o inferno. Né? Então, criou essas situações como medo. Né? E nós temos medo de morrer. Né? E a única certeza que nós temos ao reencarnar é o nosso desencarne. É o nosso morrer. Morrer do corpo. Porque o espírito é imortal. Né? Já falamos aqui dezenas de vezes. Nós sabemos disso. Nós espíritas. Nós somos viajores do tempo. Indo e vindo, quantas vezes foram necessárias para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento espiritual. Então, quantas vezes nós já fizemos essa viagem de ir e vir? Ir e vir. Milhares de vezes já morremos e vivemos. Desencarnamos, reencarnamos. Desencarnamos, reencarnamos. Porque quem morre é o corpo. Então, mesmo que transites num corpo jovem e harmonioso, nenhuma garantia possuis quanto à sua durabilidade. E com certeza sim. Temos um corpo belo e formoso, harmonioso, mas não temos garantia nenhuma quanto à nossa durabilidade da nossa existência. Se a madureza das nossas forças, a idade nos chega, já caracteriza a tua jornada de menos tempo que dispõe. Desde que nós começamos a encetar a marcha nessa reencarnação. Não é assim? Quanto mais velho ficamos, menos tempo nós temos de permanecer nesse corpo bonitinho, nesse corpo bonito aqui, né? Que nós nos encontramos. Então, em qualquer condição que nós nos encontramos, na saúde, na doença, na juventude, na velhice, nós convivemos com a morte do corpo físico, desde que o estado fisiológico, de forma alguma, serve de parâmetro para considerar a dimensão da vida. Né? Então, qualquer condição que nós encontramos, na saúde, na doença, na juventude, na velhice, nós convivemos com a morte do corpo físico. Sempre, desde sempre.
Os acidentes de várias procedências, né, revelando-se em forma de infortúnio, nos chamam a cada dia os jovens e deixam os idosos. Convocam os sadios e sãos em detrimento dos enfermos, reconduzindo o país da vida além da vida. Então, o morrer é transformar-se molecularmente, abandonar esse envoltório pesado material para movimentar-nos em diferentes faixas vibratórias. Então, a morte é apenas o passaporte para a vida. A nossa querida Joana de Ângelo nos fala que a morte é a porta de retorno ao país de origem. De haverás que seguirás também. É a única certeza que nós temos, é o morrer. Então, por que temer essa senhora? Porque quem morre é o corpo físico. Mas a certeza absoluta que nós temos que o espírito é imortal. Né? Nós somos viajores do tempo. Então, por que temer essa senhora? Por que não discutirmos esse assunto no nosso dia a dia? Já nos preparando para o nosso desencarne. Então, o sono é um preparo para o nosso desencarne. E nós dormimos todo dia. E temos medo de morrer. Não é verdade? Então, esses estados, né, de passagem, né, ele mexe com cada um. Ninguém discute isso. Que assunto desagradável. Né? Uma época eu estava na casa do meu irmão em Itaipuaçu, com um casal de amigos nossos, e eles não eram espíritas, conversando conosco, e de repente faltou luz naquela região de Praia de Itaipuaçu, e continuamos conversando sobre o morrer e tudo, sobre a espiritualidade, que a morte não existe, que a vida continua, que nós somos viajores do tempo. E estava sem luz já. Aí a esposa virou, mas que não dá para trocar esse assunto, um assunto tão desagradável assim. Falei, não, é a única certeza que nós temos ao nascer e ao morrer. O resto é uma benesse de Deus. Uns saem da vida com a bala perdida, né? E eu sempre digo que não existe bala perdida. A bala perdida, ela tem nome, CPF e endereço, né? Porque se Deus, na sua infinita misericórdia, não sabe que um evento de uma bala perdida vai levar uma criança de 2 anos de idade, 3 anos de idade, 4 anos de idade, num evento, num tiroteio, numa bala perdida, e quando ele estava programado numa reencarnação, programação reencarnatória dele, vivia 50, 60 anos, e de repente é tirado, vem uma bala, não sei de onde mata aquela criança. Deus não saberia desse evento? Se Deus não sabe desse evento, que poderia acontecer uma bala perdida, seria derrocada a lei de Deus. Deus é amor. Sabe cada folha que cai no universo. Então, cada um de nós tem o seu tempo de validade. Tá? Cada um de nós... Chegou o nosso momento, né? Vamos partir. Seja de uma bala perdida, seja de um acidente de carro, seja um problema de saúde, seja um tombo dentro de casa, seja tomando banho no infarto, seja de qualquer maneira. Chegou o nosso momento, não adianta. Tocou o gongo, Orlando Luiz presente, e embora. Mas a certeza absoluta nossa que nós não morremos.
O espírito é imortal. Né? E quantos livros nos narra esses fatos todos, através através dos vários livros de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco, de Dona Ivone Pereira, as obras de André Luiz toda, testificando que a morte não existe, que a vida continua, que nós somos espíritos imortais. Então, por isso que a Joana nos fala, a morte é a porta de retorno ao país de origem. Dia virás que seguirás também. Então, eu sempre brinco, segunda-feira agora é dia dos mortos. Eu sempre falo, não, é dia dos vivos. Que mortos estamos nós, né? Nesse corpo, nesse escafandro de carne. Para que aparar as nossas arestas? Para parar os nossos erros do ontem. Né? Somos presos. E quantos pacientes? Quem é que está morto efetivamente? Né? Aquele que fica num coma profunda de 19 e 20 anos. Ou aquele que já partiu e está livre do seu envoltório corporal. Quem está morto na realidade? É aquele que está num leito de dor, preso às vezes num coma profundo. O espírito está preso àquele corpo dali. Né? Isso aí é um outro estudo, mas ele fica preso ali. Então quem morreu? Está preso aquele corpo de carne ali. O espírito está vivo. Né? Mas quem está liberto daquele corpo? É aquele que já partiu. E partiu para a parte espiritual. Esperando os nossos entes, o nosso momento também de partir. Então, essa é a homenagem nossa hoje, o Dia dos Vivos, que é considerado Dia dos Mortos pelas religiões. Porque a morte não existe e a vida continua. Explante, eterna, imensamente bela nas várias obras espirituais. Minha casa tem várias moradas. Então, ante aqueles que partiram, precedendo-te na grande mudança de plano material para o espiritual, não permita que o desespero te ensombrece o coração. Eles não morreram, estão vivos. Isso é uma certeza nossa. Eles compartilham das aflições quando te lastimas sem consolo nenhum. Eles estão compartilhando aquelas... Ele sabe igualmente quanto dói essa separação. Né? Então, eles sentem isso. Né? Eles compartilham as nossas aflições quando nós nos lastimamos sem consolo. Né? Estão ali do nosso lado. Estão ali acompanhando, uma grande parcela acompanhando o seu enterro, daquele corpo. Mas o espírito está vivo. Então, eu me lembro a minha mãe, ela desencarnou com 89 anos de idade. Católica, fervorosa, ela e meu pai. Nós fomos criados no catolicismo. Minha mãe e meu pai tinham a indulgência papal do Paulo VI. Recebi os serviços em casa quando estava doente, do padre. Né? E eu me tornei espírita quando me formei engenheiro com 26 anos de idade. Ali eu senti o catolicismo e adentramos na doutrina espírita. Pela lógica dessa doutrina. A ciência de libertação de consciências e vidas. Né? Mas minha mãe continuou militando, meu pai. Né? Então eu dei uma escapulida. Sempre brinco. E minha mãe sempre foi a grande confidente nossa.
eu tenho um irmão, né? Mas a afinidade com a minha mãe era muito grande. Então ela me confidenciava as coisas. Ela às vezes, eu chegava, eu fazia questão de tomar café com ela todos os dias. Onde eu tivesse, eu dava uma passada lá, à tardinha tomar um café, ou quando podia almoçava com ela, ou junto com meu pai, com meu irmão. E quando ela queria falar alguma coisa mais grave, ela esperava que meu pai e meu irmão saíssem e queria conversar comigo, né? Então eu era confidente dela. E ela às vezes chegava lá, mamãe, tá tudo bem? E ela falava, não, estou mais ou menos. Tá para você me aplicar um passe? Mamãe, dava para aplicar um passe? Foi lógico. Aí aplicava um passe nela e tudo. Quando acabava, e aí, mamãe? Agora eu estou muito bem. E era assim, né? Ela aceitava com muita naturalidade. Tinha uma presença espiritual muito grande, né? Uma grande dama. E um belo dia, ela teve uma conversa comigo que me deixou muito consternado. Ela falou assim para mim, eu quero conversar com você. Deixa seu pai e seu irmão irem, quero conversar com você. Eu sabia que tinha algum problema mais sério ali, né? Que às vezes ela chegava, conversava, falava do meu pai, porque meu pai, seu pai, não sei o que, aquelas reclamações todas. Eu ouvia um, ouvia outro, e o que você acha? Eu não achava nada. Eu não ia tomar partido de nada num casamento de 60 anos de idade, né? Não tomava mesmo. E eu falava, mãe, eu acho que você tem que se separar dele com 60 anos de idade. Ficava balançando a cabeça. Era assim, né, o nosso relacionamento. E um belo dia, ela me perguntou assim, mamãe, o que te aflige a senhora? E ela falou assim para mim, é verdade aquilo que você acredita? Eu parei, reflexionei e sabia que ela queria falar. Falei, o que te está afligindo a senhora? E ela me respondeu assim, é verdade que existe vida do outro lado? Essa colocação dela me deixou muito triste, porque ela chegava aos 88 anos de idade, católica, fervorosa, com medo de morrer, com medo do desconhecido, o que estaria encontrando do outro lado. Ou se ia para o céu ou ia para o inferno. Então aquele questionamento dela me deixou muito triste. E assim a maioria das pessoas, né, que se encontram com medo do desconhecido, que vão encontrar do outro lado. Vamos encontrar vida plena, vida em abundância. E eu falei com ela, mamãe, do outro lado tem vida e vida em abundância. Então, a senhora tem a certeza absoluta que a morte não existe e a vida continua. Vamos combinar aqui, se a senhora desencarnar primeiro do que eu, a senhora venha me avisar. Isso que nós estamos conversando aqui. Mas se eu desencarnar primeiro, a senhora, eu vou vir trazer notícias. Que isso é uma certeza nossa. Nós não acreditamos na vida após a morte. Acreditar pode ser uma mentira. A certeza é uma certeza inabalável. Fé inabalável só é aquela que enfrenta face a face a razão em todas as eras da humanidade. É a fé raciocinada. E aí ela se sustentou mais um pouco, ela sentiu mais um pouco. Ela senti que ela teve uma serenidade, né? Então ela sentiu, eles não estão, aí naquele momento eu senti que ela deu uma relaxada melhor, né? E mais tarde caiu mais doente, ficou internada e orava todo dia, fazia prece, cantava para ela, né? E ela já no momento difícil, entubado, e eu falava para ela, mamãe, segura na mão de Deus e vai.
que existe vida em abundância, né? Então não podemos prender os nossos entes queridos, né, pelo nosso egoísmo. Chegou o nosso momento, nós vamos partir, né? Então, eles compartilham das aflições nossas quando nós nos lastimamos sem o consolo. Que consolo? E o consolo é essa doutrina de amor que nos dá esse consolo. É o Consolador prometido. Não vos deixareis órfãos, enviarei o meu Consolador. Palavra de Jesus. Envia o Consolador através dessa doutrina de amor, que nos esclarece, que nos dá certeza absoluta que nós somos espíritos imortais, viajores do tempo, né? Estão do nosso lado o tempo todo os nossos entes queridos. Então, eles sabem igualmente quanto dói a separação. E dói a separação para eles também. Isso é uma certeza. Porque é a família, é o amor, está ali juntos. Há uma separação, há uma quebra, né? Tanto dói para nós, com a nossa perda dos nossos entes queridos, quanto dói a separação para eles. Mas quanto menos dolorido for isso, de eles não estar vendo o nosso sofrimento, com o nosso sofrimento, eles também sofrem. Nós vamos ver mais na frente, né? Então, eles conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos trêmulas no adeus, conservando na acústica do espírito as palavras que pronunciaste quando não mais conseguiu responder às interpelações que articulaste no auge da amargura. Eles sabem disso, eles sentem isso. No leito de dor, eles estão entendendo ali, eles estão num coma e não estão conversando, eles estão entendendo as nossas aflições. E quando partem, eles sentem isso, eles sabem, conhecem o nosso planto, né? Mas é o testemunho da vida após a morte. Então não admita estejam eles indiferentes ao teu caminho ou à tua dor. Eles partilham conosco, né? Eles partilham conosco, estão do nosso lado. Vou pegar de novo a minha mãe. A minha mãe, quando desencarnou, ela desencarnou numa madrugada. Nós já vinha entubado e tudo, desencarnou. A família dela de Vitória, né? E comunicamos do desencarne, que o enterro era no dia seguinte, e o pessoal se preparou e vinha de Vitória. Vinha uma tia minha e uma prima. No dia que ela então, no dia seguinte, quando seria o enterro dela, 11 horas da manhã, às 7 da manhã, uma tia minha e uma prima iam pegar um avião para vir para o Rio, para o enterro, que era no Caju. Às 5 horas da manhã, quando as duas acordaram, estavam se preparando para pegar o avião, o telefone toca na casa da minha tia, né? E uma voz feminina falando assim para minha tia: pega um agasalhozinho que no Rio está frio. Aí, alô, alô? Ninguém falou mais nada. No mesmo horário, na casa da minha prima, a mesma ligação, a mesma pessoa falando a mesma coisa. A minha filha morava em João Pessoa, na Paraíba, com meu netinho que tinha 1 ano e pouco, 1 ano e 2 ou 3 meses de idade. No horário de 5 horas da manhã, a minha filha tem uma mediunidade, uma evidência muito grande. Ela dormindo, ela acorda e vê a minha mãe entrando pela porta, em espírito. Vai na cama dela, dá um beijo na minha filha,
vai no berço do meu neto, dá um beijo no meu neto, volta para minha filha e fala assim para ela: peça desculpa à sua mãe se por acaso eu errei com ela. Olha a grandeza desse espírito. E sumiu. No enterro, a minha tia narrou isso com a minha prima. Na hora do enterro, estava um padre fazendo as exéquias. Estava eu, meu filho, a minha nora, eu, a minha esposa, de um lado. A minha nora começou a tremer e chorar do meu lado. Eu perguntei: o que houve, Vanessa? A vovó está aqui do lado. Falei: como está aqui do lado? Está aqui do lado, tio. Você não está vendo ela? Tem uma evidência para ela. Mamãe estava do lado ali acompanhando o enterro dela. Testificando que a morte não existe e a vida continua. Dando testemunho ali. Tá? Então, eles sentem essas... Então, o enterro, nós temos que ter um comedimento muito grande quando vamos enterrar os nossos entes queridos. Temos que ter respeito na hora daquele envolvimento ali, numa capela. E o que nós vemos hoje, às vezes, é uma verdadeira festa na capela. As pessoas conversam de tudo, menos daquele irmão que está ali, partindo. E a grande parcela deles estão do lado assistindo aquilo tudo. E dói na acústica da alma. O André Luiz nos relata isso quando desencarnou. Né? Ali. Porque ele falou que aquele féretro todo era, né, Dr. Carlos Chagas, né, grande sanitarista, esse espírito, com o pseudônimo de André Luiz, né, ele narra que o que doeu mais ele é ver aqueles carros todos conduzindo o carro funerário, e deu muita tristeza a ele, porque ele, em todos aqueles carros daquela caravana, ninguém estava orando por ele em prece. Apenas um carro, um casal, estava em prece, e levando as preces aquele irmão que tinha acabado de partir. O resto estava com várias, falando de futebol, de política, disso, daquilo, contando piada. E assim, nós temos que ter respeito, porque eles estão ali, vivos. Não morreram. A morte a morte no corpo não apaga com nada. Então eles não estão indiferentes ao nosso caminho, não estão indiferentes à nossa dor. Eles inquietam-se com a nossa redição, quando a tua redição, os desafios da angústia, quando te afasta a confiança em Deus. Né? Nós nos entregamos. Por que, Deus, levaste o meu ente querido? Quanto tanto fascínio, tanto marginal, tanto isso, tanto pessoas na rua, nas maçãs debaixo do viaduto. Por que levaste o meu marido, a minha esposa, ou meu filho? Então, perdemos a confiança em Deus. Né? Eles inquietam-se com isso. Né? Eles percebem quanto custa a nós a readaptação no mundo e a existência terrestre e terrena sem eles. E quase sempre se transformam em serineus de ternura incessante conosco, né? Amparando-te o trabalho de renovação nossa, ou enxugando as lágrimas, quando tateias na lousa ou lhes enfeita a memória, perguntando: por quê? Por que Deus te levou? Eles inquietam-se com isso, eles sentem isso. Não pense vocês que não. Eles recebem essas emanações nossas, de tristeza, de segurando eles terra a terra.
Então, o que nós temos que fazer é prece, é emanações de amor, é de serenidade. A saudade nós vamos ter sempre, que foram entes queridos nossos, que nos deram a vida. Os nossos pais, os nossos irmãos, a nossa parentela familiar toda. Né? Nós vamos sentir saudade. E como vamos sentir saudade? Mas temos que sentir saudade com educação, não com remorso. Porque às vezes nós vamos em cemitérios e vemos, às vezes, que eu brinco e chamo de show pirotécnico. Né? Às vezes estamos numa capela, né? E vemos do lado uma gritaria danada. Ah, meu filho, minha filha, aquela gritaria toda. Né? E eu sempre venho uma pergunta para mim, em pensamento. O que fizeste na vida quando ele estava encarnado ou ela estava encarnado? Então, às vezes, aquele momento daquele show é a dor do remorso, né? Que não fez na vida, não deu assistência na vida, quando era o momento de doar caridade, amor, a doação, o apacentamento, o conforto, uma palavra de carinho. Né? Deixamos de fazer isso, nosso ente querido. E isso dói na acústica da alma deles. Eles sentem tudo isso. Né? Isso é uma certeza absoluta. Não é uma quimera. Né? Então nós temos que ter muita educação na hora de levar os nossos entes queridos na despedida final. Na despedida final material. Que espiritual, brevemente nós estaremos juntos. Isso é uma certeza absoluta. Então, temos que orar. Então, pensamos neles com saudade convertida em oração, em prece. Porque a prece é o grande lenitivo. É na prece, representa acorde de esperança e devotamento que despertam ele para visões mais altas da vida. É na prece. O nosso refúgio é na prece, é na oração. É desfrutar aqueles momentos que nós vivenciamos com eles. Mas esses momentos não se perdem. Apenas ficam paradinhos num determinado momento. Daqui a pouco estaremos juntos de novo. Então eles recebem. Queremos doar uma flor, plasmamos uma flor no pensamento, mentalizamos o nosso ente querido e doamos a flor. Essa flor é desmaterializada, ela é levada pelo fluido cósmico universal e se materializa onde o nosso ente querido se encontra. Nessas emanações de carinho e de amor. Isso é uma certeza. Nós não precisamos ir ao cemitério levar ramalhetes, flores, que os nossos entes queridos não estão lá. Ali está um monte de ossos. Obviamente que o cemitério está cheio de espíritos. Aqueles que às vezes se encontram em situação ainda tão terra a terra, que continuam agarrados às suas sepulturas. Pessoas extremamente materialistas, né? Que não se soltaram as amarras do material, continuam agarrados a esses bens, continuam agarrados ao corpo, continuam vendo o corpo em putrefação.
E isso que tem olhos de ver, os médicos que são videntes, quando é no cemitério, veem tudo. Né? Mas há uma parcela muito grande, não está ali mais. Ali está um monte de ossos. Porque o espírito está vivo. Ele, no dia de finados, né, ele se aproxima pelas emanações do pensamento nosso. Mas seria agradável nós marcarmos um encontro com a namorada nossa, o namorado, num cemitério meia-noite? Não. Né? Lugar esquisito marcar um encontro num cemitério meia-noite, 11 horas, meia-noite. Não. É a mesma coisa. Então pensamos, vibramos em prece de amor. E eles recebem esse eflúvio nosso. Vou narrar um fato real. Um amigo nosso tinha 5 irmãos, amigo de infante, 6 anos de idade. Um desses irmãos, ateu. E ele teve um câncer de pulmão. Fumava 4 maços de cigarro por dia. Obviamente, criou câncer nele. E nós, esse grande irmão meu, espiritual, desde 6 anos de idade, né, espírita, militante do movimento, e nós conversamos com ele, fala com ele, poxa, estamos aqui, lê um livro, ouça a Rádio Rio de Janeiro. Ele fala, isso é tudo besteira, não sei o quê, isso não existe. Pô, leia um livro, aí dava o nosso lar. Eu não, essa história de carochinha que vocês acreditam nessas besteiras todas, morreu, acabou tudo. Ele era assim. E tinha uma noiva, namorada, há 24 anos. Ele era uma mente brilhante. O que fazia? Ele trabalhava e ela trabalhava. Ele comprou um apartamento, botou em nome dela. E ele morava com a mãe e ela morava com os pais. De segunda a quinta. Na sexta-feira, se encontravam no apartamento e ficavam sexta, sábado e domingo. Ora, um casamento desse dura 1000 anos. Né? Aí é uma felicidade só, se encontrar sexta, sábado e domingo. O negócio é vivenciar o dia a dia. É o mais difícil, né? Com certeza. Mas, e era assim. Ela católica fervorosa. Bom, ele desencarna. Desencarnou. Nós ajudamos a vesti-lo e tudo. Bom, partiu. O tempo passa. Não sei precisar, mais ou menos uns 6 meses depois, esse amigo nosso, uma médium, que era do trabalho dele, morava em Niterói, numa reunião mediúnica, recebe a mensagem no espírito. E assinou o nome. Assinou o nome. Ela olhou, perguntou o centro, ninguém sabia de quem era aquela mensagem, não tinha ninguém no público aqui, mas o sobrenome era um sobrenome muito comum. Falou, será que é do... Aí pegou essa mensagem e na semana seguinte trouxe e mostrou esse amigo meu. Meu irmão, eu recebi essa mensagem, uma psicografia, veio através de mim, e nós não conhecemos esse espírito que se comunicou à nossa casa. Mas tem um sobrenome seu. E falou, deixa eu ver a mensagem. E estava lá. Meu irmão, a morte não existe, a vida continua. Nós saímos do corpo como doentes da alma. Criamos as nossas doenças no nosso pulmão. E estamos aqui sendo cuidados, internados no hospital. Dando esse testemunho. E falando algumas coisas mais, se despede, desejando beijo para a mãe, para os outros irmãos e para ele. Aquele fato passou. Tudo bem.
passou aquele fato e era realmente o irmão dele. Um ano depois, mais ou menos, não sei precisar, esse meu irmão, num desdobramento de sono, ele é levado a uma esfera espiritual, uma obra espiritual, e lá se encontra, numa sala, ele, a mãe, que estava encarnada ainda também, e um irmão, outro encarnado, se encontram num salão bonito, branco, e de repente entra pela porta naquele salão, quem? O irmão dele desencarnado, com um ramalhete de palmas brancas e vermelhas na mão, doando a eles. Imagina um encontro, a cena no desdobramento do sono, que é o único momento que nós temos de liberdade espiritual. E naquele momento, aquele encontro, todo mundo se abraça e chora. O sono termina, o encontro termina, volta cada um para os seus corpos. E logo que amanheceu o dia, a mãe liga para esse meu amigo, fala: meu filho, não sei o que aconteceu, sonhei com você e com teu irmão numa sala, descreveu a mesma coisa. E o teu irmão nos trazendo ramalhete de palmas brancas e vermelhas. Aí ele falou: puxa, é mesmo, mãe? Desligou o telefone. O outro irmão liga, falando a mesma coisa, que tinha tido um sonho, estavam os três juntos, e o irmão entregando um ramo de palmas brancas e vermelhas. 15 dias depois desse sonho, entre aspas, o nosso querido amigo se encontra com a eterna noiva do irmão dele, no centro da cidade. Fala: oxa, quanto tempo que não te vejo, aquele negócio todo. Inclusive, há 15 dias atrás, eu fui lá no cemitério para arrumar a cama. Eu sei que vocês espíritas não tem isso, mas, sabe, o católico, vamos lá, mandei limpar a campa dele, pintei tudo e levei umas flores. Aí esse meu irmão falou: eu sei as flores que você levou. E ela falou assim: eu duvido você acreditar. E ele falou assim: você levou palmas brancas e vermelhas, não foi? E ela gelou e perguntou: como é que você descobriu? Adivinhou. E ele narrou o sono, o sonho. E ela ficou empalideceu. Porque olha só o que é o amor. Ela, pelo amor ao seu ente querido, vai no cemitério, doa aquele ramalhete de palmas brancas e vermelhas. Aquelas flores são desmaterializadas e materializadas na obra espiritual que ele se encontrava. E ele, por amor em doação, vai doar quem? A seus entes queridos, a sua mãe e os seus irmãos. Testificando que a morte não existe e a vida continua. Então, quando puderes, realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir e tê-los-á contigo por infatigáveis zeladores dos teus dias. A gente deixaram tarefas a fazer e não demos continuidade. Vamos dar continuidade, vamos preencher o nosso tempo. A Joana nos fala: hora vazia, cabeça vazia é situação de atenção, de doença. Então vamos realizar por eles aquilo que eles deixaram, dando seguimento à sua obra de caridade. Se muitos deles são teu refúgio, inspiração nas suas atividades que te prendes no mundo, para muitos, outros deles é o apoio e o incentivo para a elevação que se lhe faz necessária. Nós somos o apoio para eles. Recebe as nossas informações, recebe nosso influxo de amor, de felicidade, mas recebe também as nossas agonias e as nossas tristezas. Eles sentem isso. Então, quando te dispõe a buscar os seus entes queridos domiciliados no mais além, contempla os céus em que mundos inumeráveis
nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração a dizer-te: quem não caminhou na direção da noite, mas sim ao encontro do novo despertar. Ora, a morte não existe, a vida continua. Isso é uma certeza absoluta. Vamos trazer um outro caso, real. Um amigo nosso, sogro e sogra espíritas militantes do movimento espírita, trabalhando numa casa em Ipanema. Ele, mais de 50 anos trabalhando nessa casa como médium, trabalhando em sala de tratamento. E ele, ao longo do caminho, já na idade madura, contrai um câncer ósseo. E os médicos dizem que é um câncer muito dolorido. E eu tive com o exame dele na mão, que esse grande irmão meu também, hoje vice-presidente dessa casa em Ipanema, ele me mostrou, nós somos amigos de infância também, e ele me mostrou todos os esqueletos dele, a cintilografia tinha uma cruzinha. Ou seja, narrando que ali tinha câncer em cada osso. E ele não reclamava de uma dor. E continuou trabalhando até o final, passou desencarnação. Levou aquele câncer muito tempo ainda, mas não deixou de trabalhar em momento nenhum por caridade e amor àqueles mais necessitados, no trabalho de tratamento espiritual, levando conforto, consolo àqueles pacientes que se encontravam doentes, do corpo físico e da alma. Desencarna. O tempo passa. A sua esposa continuou no seu trabalho junto, como fazia com ele, continuou trabalhando na casa, se doando no mesmo trabalho que ele fazia. Um belo dia, ela toma uma queda, cai, é internada, começa a complicar e fica numa dificuldade tremenda de se recompor. O sogro, o marido dela, já tinha desencarnado há uns 2 ou 3 anos, numa reunião mediúnica, lá no centro, vê uma mensagem por uma médium. De quem? Dele, desse espírito. Falando o seguinte na mensagem: que ele estava preparando a casinha onde se encontrava na obra espiritual para receber a sua querida esposa quando ela partisse. Era uma casinha toda branquinha, de janelas azuis, e ele tinha construído uma cerca, e nessa cerca toda branquinha plantou as flores que ela gostava, rosas brancas e vermelhas. Essa foi a mensagem. Passa-se uns 15, 20 dias, ela foi piorando o estado dela, eu ia visitá-la sempre no hospital, e ela começou a dormir, acordava, dormia, acordava, dormia, acordava. Ou seja, ficava mais dormindo que acordando. Numa desses acordar dela, esse meu irmão, amigo meu querido, estava com ela, quando ela abre os olhos, ela fala: meu filho, o Carlos esteve aqui comigo. Ele se chamava Carlos. E ele falou: é mesmo? É. O que ele falou para a senhora? Ah, meu filho, ele falou que está... A casinha nossa que ele está esperando lá é uma casinha toda branquinha de janelas azuis. E ele falou alguma coisa mais especial dessa casa?
Ah, falou também, meu filho, que ele construiu uma cerquinha toda branca e ali plantou as flores que eu gosto, rosa branca e vermelha. 2 dias depois ela desencarnou, testificando e testemunhando que a morte não existe e a vida continua. Olha que lindo o testemunho de amor. O amor arromba as portas do universo. Vamos estar com os nossos entes queridos. Então, por essa razão, em memória dos teus mortos queridos que vivem, não lhes assule as paixões subalternas com oferenda de ordem material. Já não necessitam desses mimos enganadores, nem das demonstrações exteriores que o mundo de forma tem. Eles têm agora um outro conceito, compreende melhor o que foram e como poderiam, deveria ter sido, e lamentam se não souber conduzir a experiência pelas nobres linhas da elevação moral. Lamentam que poderiam ter feito mais e não fizeram, né? Então, respeite-lhes a memória, mas desvinculados das coisas transitórias. Vão respeitar, desvinculando dos bens que aqui adquiriram, que foram, que fizeram. Amam-os e libertam das evocações dolorosas do vácuo carnal. Libertá-los. Então, títulos, né? Nada disso leva mais. Nada disso interessa mais. Interessa aquilo que plantamos de caridade, de amor, de doação, e daqui que erramos também. Então ajuda a eles através da tua valiosa dádiva de amor. Aqueles que se demoram ao teu lado, experimentando aflições e desespero. Vamos ajudar aqueles que estão do nosso lado, doentes, nos doando por caridade, por amor, por doação, com o nosso tempo, fazendo em vida, não chorando depois da morte deles. Né? Transforma as flores débeis que logo fenecem, que morrem, em pães de esperança, que sustentarão vidas em quase extinção. Apaga os lírios de parca luminescência e acende a luz da caridade, pensando neles, para que as lâmpadas da misericórdia que coloques em outras vidas possam transformar-se em claridade sublime na consciência deles. Mitiga a sede, diminui a fome, alfabetiza, enseja o medicamento, fomenta a concórdia, distribui a esperança, divulga a paz, recordando aqueles a quem amas e que partiram para o mais além, e a chuva de bênçãos cairão sobre eles, abençoando a nós também. Colhido pela partida inesperada de um ser amado, não te revoltes, expelindo o ácido do desespero ou atirando espínculos de blasfêmia injustificáveis. Ah, Deus, eu não merecia isso, como ambas as atitudes atormentadas, e mais, afligindo aqueles que necessitam agora das tuas reservas, das forças psíquicas, né? E morais, a fim de renovar-se e prosseguir em paz. Eles precisam de paz. Não os patenteiem em desesperos. Não os exaltem em qualidades que não possuem. Isso não interessa mais. Ante alguém querido que rumou para um país da sobrevivência, de origem, da porta de retorno ao país de origem, refugia-te na oração e mergulha o pensamento na confiança irrestrita em Deus. Lê a saudade que a ausência dele te impõe, através da memória daqueles momentos felizes que fluíste ao lado desses afetos, hoje fisicamente distante.
Ele receberá a tua mensagem emocional pelo telefone do pensamento e também se renovará. É o influxo dessa mudança nossa, não de revolta, né? Então, ele se renova recebendo, sabendo que nós estamos bem também. Não estamos agoniados em sofrimento, em tristeza, em agonia, né? Então, recorda-os na saudade e mantém-os na lembrança do carinho, sabendo por antecipação que um dia virá em que jornariás também na direção desse mundo que eles se encontram, voltando a estar ao lado deles, sendo felizes outra vez. E como dispomos ainda de tempo para preparar a nossa viagem de retorno à pátria espiritual, organizais emocionalmente, entregando tua vida à providência divina e vivendo de tal forma no corpo em que, chegado o nosso momento da desencarnação, não te detenhas atado às mazelas nem às constrições do vaso carnal. A morte não existe e a vida continua imensamente bela do outro lado. Que possamos respeitar os nossos entes queridos que já partiram para o outro lado da vida. E lá tem vida e abundância. Daqui a pouco somos nós que estaremos seguindo também. Por isso, Mestre Jesus, amigo incondicional de nossas horas, mais uma vez te agradecemos pelas páginas que tiveram, nos trouxeram nessa noite de hoje. Essa página belíssima que nos dá de sustento na nossa caminhada, nos dando a certeza absoluta que a morte não existe, que a vida continua, que nós estamos viajando no tempo, ao encontro daqui a pouco aqueles nossos entes queridos que já partiram. Sustenta-nos, Senhor, cada vez mais a nossa fé. Apacenta o nosso coração nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas agonias, nas nossas saudades. Ampara-nos, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, levando o lenitivo a cada coração. Aqueles que se encontram na fazia, na tristeza, na agonia, na favela, nas maçardas, no leito de dor, numa casa, no hospital, num leprosário, no asilo, numa creche, num orfanato, dos países onde a guerra, a fome e a miséria graça pela insanidade de seus governantes. Nesse momento que essa pandemia graça no planeta, levanta os nossos entes queridos, levando os nossos amores, que seu manto de amor, Senhor, possa envolver a cada irmão que também se encontra em prova com nós. E ao chegar o nosso momento, nos dê força, confiança e certeza absoluta que a morte não existe, que a vida continua. Por isso, Pai amado, aqui te agradecemos de mãos estendidas e atendendo aquele convite amorável que nos fez há 2000 anos. Vinde a mim vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Muita paz, muita harmonia, e obrigado, Senhor, por mais uma vez nos permitir trazer o seu evangelho de amor, as suas palavras de eterno, seus ensinamentos. Despeça-nos na sua doce meiga, suave paz. E aqui também pedimos nossos queridos irmãos, e agradecidos estamos por essa noite de hoje. Agradecidos estamos pela paciência que cada um de vós exerceram conosco na noite de hoje. Que essas palavras sirvam para cada um de nós como um lenitivo e possamos levar aos nossos entes queridos que já partiram, né,
as mensagens de amor, de harmonia, de paz. Paz e bem no coração de todos e que possamos estar unidos e juntos na próxima quinta-feira que vem. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Muito obrigado. Paz e bem a todos.